De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem 300 mil pessoas com síndrome de Down. Grandes são os desafios que essas pessoas e familiares enfrentam, como a inclusão social e o preconceito. Reveja a matéria exibida pelo Revista, que mostra exemplos de famílias que vencem barreiras diariamente. Eles são inseparáveis, alegres, comunicativos e carinhosos. Os dois irmãos são especiais. O amor que eles nos dão, sabe? A presença, a companhia, o carinho, a atenção, o respeito, é uma coisa, sabe, infinito. Segundo pesquisadores, a probabilidade de uma pessoa nascer com a síndrome de Down é de 1 em 1000 nascimentos. A síndrome é uma consequência de alterações genéticas no número de cromossomos. Pedro é apaixonado por leitura. Já se aventurou por diversas histórias em mais de 100 livros e quer ser professor de literatura, assim como o pai. Só não quer ver você fazer papel de boba. Ele gosta de você. Eu gosto de ir na faculdade com o papai. Eu gosto de ir lá no acervo com o papai. A grande dificuldade deles está fora de casa, quando deixam o ambiente familiar. Não há inclusão. A gente diz assim, há um tratamento um pouco melhor, há uma atenção um pouquinho melhor, no sentido de que, bom, agora eles existem e eles estão no espaço público, porque eles viviam afastados, eles viviam reclusos. Nós queremos que eles tenham convivência no espaço da escola, mas que eles também aprendam, porque eles têm condição de aprender a ler. A gente quer que eles leiam, a gente quer que eles aprendam alguma coisa de matemática. Então, veja só, a escola, não adianta só jogar na escola e dizer assim, as portas estão abertas, agora a vaga é sua. Há 25 anos, a Associação da Família Down dá assistência a inúmeras famílias, inclusive a de Ana Maria. Para Luzia, uma das fundadoras da entidade, a inclusão social está diretamente relacionada à pedagógica. O principal é a inclusão escolar. Esse é o maior nó que nós temos na família Down. Todos os dias a gente tem uma mãe reclamando, uma mãe pedindo socorro. A escola ela recebe, mas não cumpre o papel dela. Eu acho que a sociedade pode aprender muito com eles, porque eles podem educar a sociedade para uma vida de mais respeito às diferenças. Desde que foi inaugurada há 30 anos, esta escola particular aceita alunos com alguma necessidade especial. Hoje, dos 250 estudantes, 40 têm alguma particularidade. A criança com síndrome de Down não faz isso, ele não aprende. E quando nós provamos que tudo isso era uma mentira, que eles aprendiam, que eles cresciam e que eles dão um retorno muito bacana, e nós ficamos muito felizes com isso. De 1 ano e meio para cá, 2, a escola tem recebido pais do infantil que estão trazendo a criança exatamente por termos a inclusão e a convivência com eles. São os pais mais novos que estão chegando, do maternal até as crianças de 5 anos. Primeiro eu trouxe pela aceitação e o respeito que eles têm com a criança com síndrome de Down. Independente da síndrome, o respeito com as outras pessoas também, com outras crianças também. Então, eles trabalhando com as crianças que não têm síndrome, eles vão justamente pegar essa autonomia que os outros têm. Então, eles vão superando os limites deles. Então, isso assim faz muita diferença. Hoje a Lívia lê, escreve. Nayara tem 9 anos e é colega de Guilherme, que tem a síndrome de Down. Os dois estão no 4º ano. Nós brincamos, divertimos. E como eu estudei aqui também, acho que foi fantástico para mim também, como crescendo, né, vendo isso, e que muitas vezes eles ajudam, né, os outros alunos, já cresce já sem preconceito. Então isso é muito importante. A gente não deixa, não cochila, o tempo todo levando ele em teatro, em cinema, em diversos professor particular, enfim, todo possível a gente tenta levar para ele. A gente vê um resultado, uma resposta, né, da parte dele, vindo dele.
E isso é muito gratificante. Olha, eu acho que nós temos muito que caminhar, nós temos muito que aprender, sabe? Eu acho que o trabalho é diário mesmo, sabe? Cada dia uma conquista, mas a gente está a anos-luz, assim. O que a gente sabe nunca é o suficiente. É uma troca mesmo. Então, cada dia um caso diferente que chega, um aluno com uma dificuldade diferente, ou uma síndrome diferente, né? E a própria criançada hoje está muito, né? Eles estão com ganas de aprender, as coisas estão muito velozes, né? A comunicação está muito veloz, então a gente tem que correr atrás rápido também. Depois do período dedicado à formação educacional, o desafio comum de todos os jovens, com ou sem a síndrome de Down, é a entrada no mercado de trabalho. É o caso de Pedro Ivo, que tem 19 anos e trabalha nesta drogaria. Eu trabalho com a alegria mesmo, levando os clientes no balcão, levando o cliente no algodão, no band-aid, no produto de limpeza. A inserção no mercado de trabalho é historicamente recente. Desde 1991, pela lei de cotas, todas as empresas privadas com um número de funcionários superior a 100 é obrigada a preencher de 2 a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. A porcentagem depende do total de funcionários. Há 3 meses, ele faz parte dos 23,6% da população ocupada que tem alguma deficiência. Requer um tempo a gente ficar do lado, acompanhando no início, explicando uma vez, 2 vezes, mas rapidinho pega e assim, eles são muito espertos também. O Pedro ele tem uma facilidade muito grande para decorar onde estão as coisas e hoje ele já está bacana, já está perfeito. Para ele está sendo muito bom e eu acredito que para a empresa também tem sido muito bom. Ele está mais confiante, eu percebi que a autoestima dele elevou, ele está mais alegre, mas eu sinto que ele está mais independente. Dá um clima diferente para todo mundo, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos funcionários também. Todo cliente que vê o Pedro atendendo, entregando uma cestinha, perguntando se posso ajudar, assim, todo mundo fica apaixonado e não tem como não ficar também. Há mais de 2 anos, Pedro namora e sonha em se casar. Com muita expectativa, Thaís vai começar a trabalhar em breve. O emprego já está garantido, só falta a carteira de trabalho. É muito importante que passa energia boa, mostra experiências novas, é isso. E sobre os planos para o futuro, ela não pensa 2 vezes. Ser feliz, trabalhar bastante, cuidar do Pedro e trabalhar, ficar perto da família também. Eu deparei com algumas dificuldades, sim, mas em todas elas nós vencemos e eu creio que o Pedro Ivo vai vencer também. Desde dezembro de 2012, a circulação do Jornal do Ônibus foi suspensa. O informativo, que continha sessões como a de desaparecidos e gentileza urbana, era fonte de informações sobre eventos e projetos realizados pela Prefeitura da capital. Cores fortes, ilustrações, fotografias e informação. Esse conjunto traduz bem o Jornal do Ônibus. Ocupando um espaço de 40 por 60 centímetros dentro dos coletivos da capital, ele ficava diante dos olhos de mais de 1,5 milhão de usuários do transporte coletivo. Para nós, usuários de transporte público, o jornal ele tem uma importância muito grande. Primeiro, ele alimenta o usuário com informação importante, uma informação plural, faz campanhas públicas importantíssimas, educa o cidadão para a urbanidade e já tivemos êxito, inclusive nas campanhas de desaparecidos que foram localizados por iniciativa do Jornal do Ônibus. Portanto, o Jornal de Ônibus torna o espaço dentro do ônibus menos hostil, mais agradável, dá mais segurança e até um passatempo divertido. Você, enquanto faz uma viagem, vai lendo o ônibus até o seu destino. Em cada edição, o jornal trazia notícias sobre o trânsito e transporte, projetos da Prefeitura da capital, campanhas de saúde e projetos culturais chamavam a atenção.
as informações de eventos culturais da própria Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o aspecto social da divulgação de pessoas desaparecidas, que eu acho um aspecto bastante importante. Lá no final sempre tinha uma dica de cidadania nos ônibus, de questões de educação. Em 2001, o jornal começou a publicar fotos de pessoas desaparecidas e contribuiu na localização dessas pessoas em um curto espaço de tempo. Eu acho importante assim que muita gente que estava desaparecido sempre vinha contando que tinha encontrado. Talvez estava num lugar aí que ninguém sabia onde é que estava e encontrava ele, né? Aquilo era muito bom para as pessoas, que, mesmo para os passageiros, para a pessoa que a pessoa estava sumido, né? Ajudava bastante. Em 2002, a seção Gentileza Urbana passou a publicar sugestões enviadas pelos passageiros com mensagens de respeito mútuo e convivência social. Às vezes a gente está na corre-corre do dia a dia, você senta ali, é um momento que você tem para poder chegar no seu serviço, você lê uma informação ali que é útil durante seu dia. Às vezes um trajeto de ônibus que teve um desvio e que, por você não saber, tem ali informação, na hora que você está pegando para ir para o trabalho, você já sabe. Mesmo diante do sucesso, o jornal, que foi criado pela BH Trans em 1994, foi tirado de circulação. Os usuários não encontram mais edições atualizadas desde a primeira quinzena de dezembro e muitos já sentiram falta. Eu acho um fato lamentável, porque a cultura já tem tão poucos meios de divulgação nos meios públicos, nos ônibus, por exemplo. Eu achava uma forma de deixar o povo mais inteirado das próprias atividades na própria cidade dele, que onde naquele vai e vem, naquela correria, ele tem pouco acesso à informação. Eu acho lamentável. Gostaria que continuasse. Eu acho assim, se pudesse voltar ele de novo, era uma coisa muito boa. Faz falta. A BH Trans divulgou em nota que a suspensão ocorreu devido a problemas no contrato com fornecedores que viabilizavam a produção. Ainda segundo a BH Trans, não há previsão para o retorno da circulação do jornal. É inadmissível que não se mantenha a circulação do Jornal do Ônibus na cidade de Belo Horizonte. O Jornal do Ônibus é a informação cidadã que o usuário tem a cada dia para se alimentar, para ficar mais seguro e para tornar a sua viagem menos estressante, menos desgastante. O Jornal de Ônibus é fundamental para o usuário de transporte coletivo de Belo Horizonte. No próximo bloco você confere o projeto de valorização do Ribeirão Arrudas, que compõe uma das mais importantes bacias hidrográficas da Grande BH. E ainda vamos fazer uma viagem por Minas Gerais, em uma malicuia especial. É daqui a pouco.